Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite. Estou eu aqui mais uma vez para trazer mais uma palavra de Deus aqui no canal. Espero que vocês assistam esse vídeo, compartilhem com mais pessoas, para que mais pessoas possam compreender mais sobre a vida com Deus. E vamos lá para o vídeo. Hoje nós vamos focar lá no livro de Gênesis, do capítulo 9, no versículo 18. Se você tiver sua Bíblia aí, você pode nos acompanhar. É lá em Gênesis, do capítulo 9, do versículo 18. Que lá diz assim: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses três são os filhos de Noé, e a partir deles foi povoada toda a terra. Noé, que cultivava a terra, plantou uma vinha, e tendo bebido vinho, embriagou-se e ficou despido no interior da tenda. E Cã, o pai de Canaã, viu o pai despido, e foi contar aos dois irmãos que estavam fora. Então Sem e Jafé tomaram o manto, puseram-no sobre os ombros e, caminhando de costas, cobriram a nudez do pai. E seus rostos estavam voltados para trás, e não viram o pai despido. E quando Noé despertou da embriaguez, ficou sabendo que lhe tinha feito o filho mais novo. Então disse: Maldito seja Canaã, será para os seus irmãos o último dos escravos. E acrescentou ainda: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e que Canaã seja seu escravo. E que Deus engrandeça Jafé, que ele more nas tendas de Sem, e que Canaã seja seu escravo. E Noé viveu depois do dilúvio 350 anos. O total dos dias de Noé foi de 950 anos, e depois morreu. Vejam só, gente, que situação. Noé, um tempo depois do dilúvio, a Bíblia fala que ele plantou uma vinha e bebeu de seu vinho, e ele acabou se embriagando e ficou nu, despido em sua tenda. E Cã, o pai de Canaã, ou seja, um dos filhos de Noé, viu o pai nu na tenda, e ele vai e conta para seus dois irmãos que estavam do lado de fora. E os seus outros irmãos vão lá e tomam uma atitude. Eles pegam um manto e cobrem a nudez do pai, Eu estava meditando nessa palavra aqui e tive uma revelação profética do Espírito Santo. E em muitas ocasiões, nós que somos seres humanos, nós somos fortes, mas ao mesmo tempo temos a nossa fraqueza, E existe dois tipos de pessoas. Uma que nos ajuda a sermos fortes e lutar contra aquela fraqueza, e o outro tipo de pessoa é aquela que não estende a mão para nos ajudar, mas que tem o prazer de espalhar a nossa fraqueza, E é como aconteceu aqui com Noé e os seus 3 filhos. Noé, ele foi separado por Deus, Ele recebeu um chamado de Deus, ou seja, ele obedeceu a Deus, que era primeiramente construir uma arca
né, para proteger ele e sua família do dilúvio. E vejamos que Noé foi o único que acreditou. Ninguém mais na terra acreditou que ia haver o dilúvio, né? Mas Noé, ele acreditou e obedeceu a Deus. Ele construiu a arca, né? E sobreviveu ao dilúvio. Tanto ele, tanto sua esposa, seus filhos, né? Deus, ao perceber que a maldade dos homens eram muitas, os homens eram perversos, né? Deus resolve destruir toda a raça humana através do dilúvio. Mas havia um homem justo na terra, Noé. E esse achou graças aos olhos do Senhor. Então Deus disse para ele construir uma arca de madeira para salvar ele e a sua família do dilúvio, né? Porque Deus iria destruir os homens, né? Os homens que haviam se tornado maus, que diziam que tantos seus pensamentos e tantos a sua conduta eram más aos olhos de Deus. E nós vemos que Noé foi o único homem que acreditou nisso. Noé acreditou na palavra de Deus porque até aquele tempo muitas pessoas acreditam que nunca havia chovido na terra. É por isso que Noé acreditou na palavra do Senhor. Ele foi lá, construiu a arca, né? Fez tudo o que Deus havia lhe ordenado para ele fazer. E ele sobrevive ao dilúvio. E outra que Noé, ele só não se salvou, como também planejava salvar as pessoas que haviam dado as costas para Deus, que eram maus, as pessoas. Ele ia ensinando, pregando, falando para as pessoas que iria haver o dilúvio, que ia chover por 40 dias e 40 noites, mas ninguém acreditou nele. Ninguém quis dar ouvidos a Noé, porque as pessoas naquele tempo só se preocupavam com suas próprias vidas, e eles não deram ouvidos a Noé e continuaram, né, na vida que eles viviam. E Noé, ele mesmo assim ia falando para as pessoas que ia haver o dilúvio, que ia chover por 40 dias e 40 noites, mas ninguém lhe dava ouvidos. Todos, né, achavam que ele era um louco, né, porque naquele momento muitos acreditam que nunca havia chovido na terra. Bom, eu falando assim é muito fácil para vocês, né? Mas naquele momento muitos acreditam que nunca havia chovido na terra. Então Noé, ele acreditou em Deus e foi lá e construiu a arca. E vale lembrar que a construção da arca durou 120 anos, né? Durou muitos anos para a construção da arca. E depois do dilúvio, como vemos aí mais para frente, a Bíblia conta sobre os eventos que ocorreram logo após o dilúvio, que diz que Noé era agricultor. Ele plantou uma vinha e bebia do seu vinho, mas no entanto ele acabou se embriagando, né? Ficou bêbado e ficou nu dentro de sua tenda, né? Porque a Bíblia fala que Noé foi o primeiro homem a plantar uma videira. Veja que Noé bebeu muito do seu vinho e acabou ficando bêbado e ficou nu dentro de sua tenda. E vejamos que o seu próprio filho, o filho mais novo, o seu filho Cã, ou Cão, né? Ele vê o estado do seu pai, ele vê o seu pai ali nu, ali na sua tenda.
ele logo toma uma atitude. Ele, ao invés dele fazer alguma coisa, cobrir a nudez do seu pai, como por exemplo, ele logo toma uma atitude. Ele sai espalhando aquilo que ele viu. Ele sai contando, né, para os seus irmãos, no caso Sem e Jafé. Ele sai contando que viu o pai bêbado, assim, tonto. Ele viu o pai bêbado, assim, nu, dentro da tenda. Ele sai espalhando boatos de que viu seu pai nu dentro da tenda. Olha que terrível que é isso, né? E a palavra de Deus tem uma lição muito forte para me ensinar, tanto a mim, tanto a vocês aí que estão vendo o vídeo, né? Nós vemos que existe pessoas que têm o prazer de ver a derrota do seu irmão, né? Elas adoram ver as outras pessoas passando por uma situação difícil, né? E sai espalhando para as outras pessoas sobre a derrota, sobre a queda que se encontrava o seu irmão, né? E na questão aqui de Cã, se tratava do seu próprio pai, ou seja, alguém que salvou ele do dilúvio. Olha só que terrível isso. O pai, ele salva os seus filhos do dilúvio porque ele confiou na palavra de Deus que iria chover por 40 dias e 40 noites. Ele vai e constrói a arca, que durou 120 anos, né? Ele vai, salva a sua família, salva os seus filhos, a sua esposa, as suas noras também, né? E aí, algum tempo depois do dilúvio, ele vai e agradece a Deus por ter salvo a ele e a sua família. E aí vejamos que depois de algum tempo, Noé, ele planta uma vinha, ele acaba se embriagando, né, bebendo muito do seu vinho. Ele fica nu dentro de sua tenda. E aí chega o seu filho mais novo, o Cã, vê o estado que está o seu pai e já sai espalhando para os outros, né, espalhando aí para os seus irmãos que o seu pai estava nu dentro da tenda, né? E esse foi o erro de Cã. O erro dele não é que ele viu o pai nu na tenda. O erro dele é que ele saiu da tenda e foi contar aos outros o que viu. Ele sai e já vai direto contar para seus irmãos que viu o pai nu, despido na tenda, né? E aí a Bíblia mostra que Sem e Jafé, eles logo tomam uma atitude. Eles vão lá, pegam uma capa e colocam ela sobre os ombros e entram na tenda de costas para não ver a nudez do pai, né? Eles não queriam ver a vergonha de seu pai, né? Porque eles se lembrou, os dois, Sem e Jafé, eles se lembraram que do que o pai fez para salvá-los do dilúvio. Eles se lembraram do que o pai fez, do que o seu pai havia feito para salvá-los, né? E esse foi o erro de Cã. Ele não se lembrou do que o pai fez por ele, do que o seu pai fez para salvá-lo do dilúvio. Olha só que terrível isso. Muitas pessoas, elas não lembram daquilo de bom que nós fazemos para ela, daquilo que nós estendemos a mão para ajudá-la, que elas se encontravam em um problema muito difícil e que precisou da gente mesmo ajudar, né? E o mais interessante disso tudo é que essas pessoas se esquecem daquilo de bom que nós fazemos por elas. Elas esquecem, e aí quando fica sabendo da nossa falha, do nosso erro, ele já vai direto espalhando a notícia de que nós caímos, que nós pecamos, que nós caímos no erro. Isso é muito forte para mim, porque
Porque hoje a gente pode estar estendendo a mão para aquela pessoa que se encontra em um problema muito difícil, e nós vai lá, ajuda aquela pessoa, e aí quando essa pessoa fica sabendo de algum pecado que nós cometemos, de algum erro, elas vão lá, elas não estendem a mão para ajudar, mas têm o prazer de proclamar a derrota, de espalhar boatos sobre a nossa falha, do nosso erro, que eu vejo como Cã agiu. Eu vejo que ele se esqueceu daquilo que o pai fez para salvar a vida dele, né? Ele vai lá, ele age como uma pessoa muito mal agradecida. Para falar a verdade, existem muitas pessoas mal agradecidas que esquecem daquilo que um dia nós fizemos para ajudá-las, né? São pessoas que esquecem daquilo que nós fizemos para ajudá-la de algum problema, sobre alguma coisa que ela estava envolvida, que nós tivemos que ajudá-la. Elas vão, esquece daquilo que nós fizemos para ajudá-la, né? Muitas pessoas esquecem disso. A gente, em certas ocasiões, a gente vai lá, estende a mão para aquela pessoa que está precisando da nossa ajuda, e aí daqui um tempo ela esquece daquilo que nós fizemos, e daí numa só falha nossa, ela vai lá, aproveita e espalha a notícia da nossa queda, do nosso erro, daquilo que nós fizemos de errado. É incrível isso, porque as pessoas, elas não se importam daquilo que nós fizemos para elas um dia, mas elas se importam em sair espalhando a nossa vergonha para o mundo afora. E esse é o caso de Cã. Ele foi salvo do dilúvio graças ao seu pai, que confiou em Deus, construiu a arca, salvou ele e toda a sua família do dilúvio que ia acontecer. Noé acaba se embriagando, ficando nu em sua tenda. E aí Cã vê a nudez do seu pai, e ele logo aproveita e sai para espalhar para os seus irmãos daquilo que viu. E a respeito de Sem e Jafé, eles logo tomam atitude. Eles falam assim: não, nós vamos fazer diferente, nós vamos ir lá, entrar na tenda de costas, vamos cobrir a nudez de nosso pai. E por que isso, gente? Por quê? Porque eles se lembraram do que o pai deles fez para salvá-los do dilúvio. Eles lembraram que o pai salvou eles um dia do dilúvio, de uma tragédia que ia acontecer, que Deus ia fazer para destruir a raça humana por causa da vida de pecados que a humanidade levava. E aí, Sem e Jafé se lembram do que o pai fez para salvá-los do dilúvio, vai lá, resolve pegar um manto e eles entram na tenda de costas, cobrem a nudez do pai, e a Bíblia fala que seus rostos estavam virados para que não visse a nudez do pai. E ao invés deles saírem espalhando a notícia da queda do pai, eles fazem diferente. Eles vão lá e cobrem a vergonha do pai, porque eles se lembraram daquilo que o pai fez para salvá-los do dilúvio. Eles sabiam que o pai não era desse tipo de costume, era uma falha que havia acontecido. Eles sabiam que o pai não era esse tipo de pessoas, né? Era uma falha que havia acontecido. Porque nós, como somos cristãos, nós temos que reconhecer que nós temos defeitos, que nós temos falhas, né? Que nós temos fraquezas. E aí é assim que aconteceu com Noé. Ele era uma pessoa justa, né? Que andava nos caminhos de Deus. E aí recebe um chamado de Deus para construir a arca, salvar sua família do dilúvio. E aí ele acaba tendo uma falha, que é esta, dele beber de seu vinho a ponto de se embriagar e ficar nu, né? E olha só que forte que é isso. E nós vemos que mais pra frente
Noé, ele desperta da embriaguez, né, da bebedeira. Ele acorda e logo fica sabendo do ocorrido. Não se sabe como ele ficou sabendo, mas que ele ficou sabendo do que o seu filho mais novo lhe havia feito. Não se sabe como, mas a Bíblia fala que ele ficou sabendo do que Cã havia feito. E ele não aceita essa situação, ele fica revoltado, né? Ele não aceita de jeito nenhum. Ele vai lá, do jeito que eu penso, ele vai lá, chama os seus 3 filhos para conversar. Ele vai e abençoa os 2 filhos que cobriram a sua nudez, ou seja, Sem e Jafé. Ele vai e abençoa os 2. E enquanto Cã, ele amaldiçoa o seu filho mais novo, ou seja, Cã. E na verdade, se vemos direitinho aqui na Bíblia, fala que Noé não amaldiçoou Cã, e sim Canaã, o seu neto. Ou seja, o último filho de Cã. Ele logo abre a sua boca e vai amaldiçoar o seu neto. Ele vai e diz: maldito seja Canaã, será para os seus irmãos o último dos escravos, né? A partir desse versículo nós vemos que Noé fica muito revoltado. Ele não aceita essa situação e logo toma uma outra atitude. Ele vai e abençoa os seus 2 filhos que foram lá, cobriram a sua nudez. Eles não quiseram espalhar a sua falha para os outros, né? Mas eles preferiram ir lá, entrar na tenda de costas e cobrir a nudez do pai. Então Noé abençoou esses 2 filhos, né? Porque eles foram sensatos, né? Digamos assim, eles foram lá, ajudaram seu pai. E aí quando Noé olha para o seu filho Cã, ele diz o seguinte: você não tem jeito. Você não tem jeito. Você vai ser escravo. Vai ser escravo dos seus irmãos. Isso por quê? Porque você deixou ser influenciado pelo diabo, pela inveja, pela soberba, né? E outra coisa que lá em Provérbios, do capítulo 26, do versículo 2, lá diz o seguinte: como ao pássaro o vaguear, como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá. Né? Aqui em Provérbios fala que a maldição sem motivo não virá. Ou seja, é como um pássaro que voa sem rumo, sem ter aonde pousar. Mas aqui na questão de Cã, teve motivo para ele ser amaldiçoado, né? Porque ele não agiu como seus irmãos que foram lá e cobriram seu pai. Não, ele agiu como essas pessoas mal agradecidas, que esquecem daquilo de bom que foi feito por ele. Ele esqueceu daquilo que de bom aconteceu com ele, que ele foi salvo do dilúvio por causa do seu pai. E aí, numa só falha do pai, ele vai e sai espalhando a vergonha dos outros, a vergonha do seu pai para os outros. Mas para falar a verdade, nós sabemos que Noé errou também. Ele errou ao beber muito do vinho e chegar a ponto de ficar nu dentro da sua tenda. Bom, nós sabemos que ele errou nesse fato de beber muito vinho, mas mesmo assim, ninguém tinha o direito de revelar a sua nudez. Ninguém. Mesmo que esse alguém seja seu próprio filho, né? Nós vimos que ele errou aí ao beber muito vinho, ficar bêbado, né? Ficar nu. Mas mesmo assim, ninguém tinha o direito de sair falando da sua falha, sair falando que ele estava, né, sem roupa. E muitos acreditam que Noé amaldiçoou o seu filho por causa que ele viu a sua nudez e teve desejos sexuais.
Mas não foi isso que aconteceu. Para falar a verdade, Noé ele se revoltou com Cã não porque ele viu a sua nudez, mas porque ele saiu espalhando para seus irmãos sobre o ocorrido. E veja se nós observarmos algumas pessoas que são de Deus, que conhecem a palavra de Deus, estão sempre querendo ajudar os seus semelhantes através de uma capa. Enquanto os que não são procuram não só tirar a capa dos seus semelhantes, mas também espalhar a vergonha deles pelo mundo afora. Ao invés de ficarmos gastando tempo em dinheiro, em criticar os pecados deste mundo, nós temos que utilizar esse tempo para salvar a vida das outras pessoas da punição eterna. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Pois todo aquele que despreza o amor de Deus, com certeza este abraça o ódio de Satanás. E a maldição que Noé lançou sobre Cã, ou melhor dizendo, sobre o seu filho, o filho Canaã, realmente se cumpriu. Porque o povo de Israel tomou posse de toda a terra de qual Canaã era dono. E outro exemplo de maldição aconteceu com o profeta Eliseu. Lá do segundo livro de Reis, do capítulo 2, do versículo 23, lá diz o seguinte: de lá subiu a Betel. Enquanto subia pelo caminho, uns rapazinhos que saíram da cidade zombaram dele, dizendo: sobe careca, sobe careca. Eliseu virou-se, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então saíram do bosque 2 ursas e despedaçaram 42 deles. Mais para frente, a Bíblia nos mostra que a maldição que Noé lançou sobre Canaã foi com tanto poder que Deus escolhe a terra de Canaã para dar para Abraão. Porque ele vira para Abraão e fala: olha, tá vendo essa terra aí? Ó? Esta terra é para você e para todos os seus descendentes, né? E vimos que todas as vezes que Canaã armava sua tenda em um lugar, Deus ia lá, destruía, entregava para os descendentes de Abraão. E toda a descendência de Canaã passava por apertos, passava por sufocos, né? A terra onde eles moravam sempre eram destruídas pelo povo de Israel. Isso por quê? Porque um dia, lá atrás, o pai deles, ou seja, Cã, quis ver a vergonha de seu pai e quis espalhar a vergonha dele pelo mundo afora, né? Isso é uma lição para mim, tanto para você que tá vendo esse vídeo. Lição para nós, né? Uma lição para todos nós que, né, que talvez tenhamos muita vontade de ver a desgraça, ver a derrota dos outros, né? De ao invés de ajudar o próximo quando se encontra em um problema sério e que dá para nós ajudar, e ao invés de nos ajudar, a gente fica tocando trombeta com a derrota dos outros. Outra coisa que nós temos que pensar muito antes de falar da vida de alguém, né? Principalmente se essa pessoa ela tem uma vida com Deus, se ela tem um relacionamento com Deus, né? Se essa pessoa vive nos caminhos de Deus, né? Porque a Bíblia fala que a maldição sem causa não virá, né? E se pararmos para pensar, existe muitas pessoas que adoram trazer notícias ruins, né? Pessoas que falam da derrota das outras pessoas, que falam mal, né? Então, amados, que fique como lição para mim, lição para vocês, né? Melhor, lição para todo mundo,
que está me ouvindo agora, né? Nós temos que pensar muito antes de falar de alguém, né? Temos que pensar muito antes de sair falando da vida dos outros, né? Eu sei que sempre vai ter pessoas que vai nos dar notícias ruins, né? Seja lá do assunto que ela vai tratar com a gente, né? Sempre vai ter pessoas para trazer notícias ruins, para falar que aconteceu uma tragédia com alguém, para falar. Talvez essa pessoa, ela não veio apenas para trazer a notícia, ela veio para proclamar a derrota dos outros, para sair falando da desgraça do seu semelhante. E que Deus possa abençoar a sua vida e que Deus possa tocar no coração de muitos através dessa palavra que nos foi trazida hoje, né? E que Ele nos revele a maneira certa de vivermos. Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.